E vamos fazer uma reflexãozinha sobre... Hoje de manhã eu acordei e estava pensando em uma situação própria que eu vou estar compartilhando com vocês. Todo mundo com certeza já ouviu falar na expressão pecado de estimação. Eu falo, na verdade, que é pecado de tentação, porque estimar é aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente faz, mas nos causa um mal danado, não pode ser chamado de estimação. Mas enfim. E aí eu acordei e às vezes, quem nunca se pegou de novo? Fiz de novo, outra vez, novamente, né? Porque é chamado de estimação porque a gente confessa, aí faz de novo, confessa, faz de novo. E existem alguns perigos nesse pecado que eu refletia comigo mesmo hoje pela manhã. Primeiro, pecado é pecado. A gente fala pecadinho, pecadão, mas na verdade não existe pecado grande ou pequeno. Existe gravidade na consequência que o pecado causa na questão da sua matéria, mas não por dizer que existe um pecado pequeno, um pecado grande. Existe gravidade na consequência. Pecado é pecado, ponto. Mas nesses chamados pecados de estimação, que é esse que a gente vai no confessionário muitas vezes e faz, existem alguns perigos para os quais a gente precisa estar muito atento. Primeiro, a gente chama ele de pecadinho. Porque não faz tanto mal, né? É uma coisa que eu faço direto, é pecado, mas não é tão grave. E aí, desse pecado que não é tão grave, como a gente infelizmente cai na tentação, e aí a gente vai para o confessionário, confessa, recebe absolvição, volta ao estado de graça, faz de novo, até que chega um período que se fala, mas eu vou voltar de novo para falar desse mesmo pecado. E uma das coisas que o pecado faz é nos acusar e a gente se sente envergonhado. E às vezes a gente não quer voltar para o confessionário porque a gente vai falar do mesmo pecado, né? E a gente vai falar de novo e aí a gente já pensa assim, ai meu Deus, o padre vai olhar para mim e falar assim, mas de novo, como diz o nosso pároco, o padre Antônio, ele já tem que preocupar com os pecados dele, ele vai estar preocupado com os seus. Não vai. Ele já tem muito pecado para poder preocupar com os pecados dos outros. Entrou no confessionário, ali ele está, a absolvição quem dá é o próprio Cristo, por meio do ministério sacerdotal. Mas ele está ali e ele tem as próprias preocupações dele. Saiu do confessionário, meu irmão, ele vai preocupar com os pecados dele, não com o seu. Mas corre o risco da gente não querer voltar. E aí a gente começa, nossa, eu faço isso direto, até quando? Até quando eu vou fazer isso? Até quando eu vou ficar fazendo isso? E aí eu fiquei perguntando isso para mim hoje, pela manhã. E o Espírito Santo e meu anjo da guarda deve ter dado uma cutucada também para poder responder. Até o dia que você chegar no confessionário e esse pecado você não leva mais. Ou seja, meu irmão, a gente não pode permitir que o pecado ele nos afaste do estado de graça. Porque o sacramento da confissão, ele é justamente para que a gente possa voltar. Quantas vezes for necessário, o quanto tivermos oportunidade. E oportunidade que eu falo estando nessa jornada, nessa passagem pela terra. Então a gente precisa lutar sim contra esses pecados de tentação, erroneamente chamado pecado de estimação, e a gente não pode permitir cair no erro de achar que são coisas pequenas que não fazem tanto mal, e não pode cair também no erro de achar, nossa, mas eu faço direto, eu nunca vou conseguir me livrar dele. Pela força do Espírito Santo, vamos sim. Não sei quanto tempo vai levar, mas pela força do Espírito Santo, vamos sim, porque é assim que a gente vence o pecado. Erroneamente, aquilo que a gente chama de pequeno ou grande, seja o pecado, é pecado e ponto, a gente só vence pela força do Espírito Santo. E é por isso que a gente tem que se entregar ainda mais
à intimidade com o Senhor, à meditação da palavra, ao sacramento da confissão, quantas vezes for preciso, mas a gente não pode permitir que o pecado triunfe em nossa vida. A gente não pode permitir que o pecado dite as regras e que ele diga quem sou eu e quem é você. Pode ser que confessei hoje, caí de novo amanhã. Eu vou voltar para a fila do confessionário e vou confessar de novo. Porque não foi por falta de arrependimento, foi por fraqueza, mas não foi porque o meu arrependimento não era sincero. Foi por fraqueza. Enquanto a gente não for forte o suficiente, que a gente continue voltando para a fila do confessionário até que a gente diga: quem manda sou eu, quem dita as regras sou eu e não esse pecado. Então, no dia de hoje, se você tem esse famoso pecado de estimação e você está envergonhado de voltar para a fila do confessionário porque você está pensando: ai, eu não consigo me livrar disso. Consegue. A gente vai lutando e em nome de Jesus a gente vai conseguir sim. Mas um dia de cada vez. Se eu conseguir vencer hoje, louvado seja Deus. Se eu conseguir vencer amanhã, louvado seja Deus. Se eu cair no outro dia, louvado seja Deus pela misericórdia dele, que permanece a mesma. Eu vou voltar para a fila do confessionário e vou pedir perdão novamente. Mas eu não vou deixar de confiar na misericórdia do Senhor e eu não vou deixar de lutar por viver a santidade a cada dia. Caindo, levantando, chorando, arrependendo, renunciando, mas tudo sempre pela força do Espírito Santo. Deus abençoe.